Então, o primeiro caso de congruência que a gente tem é a partir do axioma 12, tá? Esse axioma, então, ele vai falar do caso lado, ângulo, lado, tá? Então, o que ele fala? Ele fala exatamente isso, né? Se eu tenho dois triângulos, então, A, B, C, E, F, G, triângulos, com AB, então a medida do lado AB igual a medida do lado EF, o ângulo A congruente, ou seja, com a mesma medida do ângulo E o lado AC congruente, ou seja, com a mesma medida, o ângulo EG. Então, por exemplo, se eu tenho aqui um triângulo tá? Então, se eu tenho aqui dois triângulos, por exemplo, esse triângulo aqui tem medida 10 aqui, medida 9 aqui e um determinado ângulo aqui, tá? E aí, esse outro triângulo aqui tem a mesma medida de ângulo aqui, 9 aqui e 10 aqui, tá? Então, o que diz esse primeiro caso? Ele diz que esses dois triângulos são congruentes, né? Então, este aqui corresponde a este e este corresponde a esse. Então, é como se eu desse um tombo aqui, pegasse esse triângulo aqui, tombasse e colocasse aqui em cima. Entendeu? Então, é essa ordem, né? Lado, ângulo, lado. Tá? Então, se satisfaz essas três condições, então o triângulo ABC é congruente ao triângulo EFG, tá? Então, os dois triângulos são congruentes. Então, se eu considero, né, daquelas 6 opções que a gente tinha, 6 condições lá, eu considero lados congruentes, ângulos congruentes e lado congruente, então a gente tem um caso de congruência. Então, lado, o ângulo e lado, tá? Não pode ser lado, o ângulo lá do outro lado, tá? Tem que ser em sequência. Lado, o ângulo e lado. Então, tem que ser dois lados e o ângulo entre eles, tá? Não pode ser de qualquer jeito assim, entendeu? Tem que ser dois lados e o ângulo entre eles. Esse que é o primeiro caso de congruência. Lado, ângulo, lado. Tem que ser em sequência, tá? Não pode ser, por exemplo, esse lado aqui, esse lado, esse ângulo e esse lado. Aí não, né? Tem que ser o lado, ângulo e lado. Não pode ser fora dessa ordem, tá? Muito bem. Então, esse é o primeiro caso de congruência dado da forma de um axioma, tá? O segundo caso de congruência é dado na forma de um teorema. Então, vamos lá. Teorema. Segundo caso de congruência. Esse segundo caso, ele é ângulo, lado, ângulo. Tá? Então, da mesma forma, eu vou considerar ABC e EFG, dois triângulos, com... Aí eu preciso garantir que o lado AB seja igual ao lado EF
né, tenha a mesma medida, o ângulo A seja congruente ao ângulo E e o ângulo B seja congruente ao ângulo F. Tá? Então vejam só, ó, aqui ó, o lado tem que estar entre os dois ângulos. Veja só, o ângulo A e o ângulo B, então é o lado AB. O ângulo E e o ângulo F, então é o lado EF. Tá? Então dado aqui os dois triângulos aqui, tá? A, B, C, e aqui F, G. Então a gente tem que garantir que o ângulo A, esse ângulo aqui, seja igual, né? Tem a mesma medida do ângulo E. O lado AB tem a mesma medida do lado EF. E o ângulo B tem a mesma medida do ângulo F. Então tem que garantir que isso aqui também tem a mesma medida. Tá bom? Então é ângulo, lado, ângulo. Também não posso, é em sequência, né? Em sequência aqui, ó. Ângulo, lado e ângulo. Então o lado tem que estar entre os dois ângulos. Não pode ser ângulo, lado e o ângulo lá do outro lado. Não, não é esse caso. É ângulo, lado e ângulo, tudo em sequência. Beleza? Fiquem atentos a essa questão. Joia? Muito bem, então se acontece isso, então temos garantido que os dois triângulos são congruentes. Tá bom? Então vamos ver como que é a ideia da demonstração desse teorema. Tá? Vamos pensar aqui. Então vamos desenhar aqui os dois triângulos aqui embaixo, só para a gente ir acompanhando essa demonstração. Então tem aqui um triângulo e o outro triângulo. Está saindo um pouquinho aí do tamanho, mas o que importa são as pontas, tá? FG. Muito bem. Então, a gente tem então esse ângulo congruente a esse lado congruente a este, e esse ângulo congruente a esse. É isso que a gente tem. Muito bem. E eu quero provar que os dois são congruentes. O que a gente já tem de congruência? A gente tem o primeiro caso, então a gente quer utilizar o primeiro caso. O primeiro caso, ele precisa que eu tenha o lado AB igual a EF, então AB igual a EF, isso eu já tenho, beleza? Preciso que o ângulo A seja congruente ao ângulo E, isso eu já tenho, beleza? Então falta o quê? Que o lado AC seja congruente ao lado EG. Então que esses dois lados aqui sejam congruentes, tá? Então eu vou utilizar essa informação que esses dois ângulos aqui são congruentes para tentar chegar na igualdade, né, na congruência entre esses dois ângulos, entre esses dois lados. Tudo bem? Bom, então eu quero comparar esses dois lados. Então, demonstração. Bom, se eu comparo esses dois lados, eu tenho três situações possíveis. Ou eles são iguais, ou o AC é maior que G, ou o AC é menor que EG. Então, eu tenho AC menor que EG, AC igual a EG, AC maior que EG. Certo? Não tem outra opção. Um dos dois é maior ou os dois são iguais. Essa que é a questão. Bom, mas o que eu quero garantir? Eu quero garantir que eles são iguais. Né? Então eu quero garantir que isso aqui aconteça. Se eu quero garantir que isso aí acontece, então eu tenho que jogar fora os outros dois casos. Então eu quero provar que os outros dois casos não acontecem. Tá? Então eu vou supor os dois casos são análogos, viu pessoal? A gente segue a mesma ideia, tá? Só que ao invés de mexer num triângulo, eu vou mexer no outro e vice-versa, tá? Então a gente vai supor o caso em que, então vamos lá, supõe, né, por absurdo, porque a gente quer provar que é um absurdo, né, por absurdo.
supor que o EG, né, que AC é menor que EG. Então esse primeiro caso aqui, ó. Esse segundo caso é análogo. Tudo bem? Ótimo. Bom, se eu tenho que o AC, que esse tamanho aqui é menor que esse aqui, então se eu colocar esse segmento AC aqui em cima, ele vai bater aqui no E, então ele vai chegar, não vai chegar no G, ele vai chegar num outro ponto aqui. Então vai existir um outro ponto aqui que a gente vai chamar de F', tá? Então aqui vai implicar que existe F' no segmento EG, tal que satisfaz o quê? Tal que a distância de E até F' é a distância de A até C. Tá bom? Então aqui eu formo um outro o quê? Um outro triângulo. Eu tenho um novo triângulo EFF'. Tá bom? Muito bem. Tá jóia. Bom, então eu tenho que esses dois lados aqui são congruentes. Beleza? Mas vejam só. Agora então, eu vou comparar dois triângulos. Vou comparar o triângulo ABC e o triângulo EFF'. Tá? Eu vou como se eu esquecesse aqui. Então vejam só, o que eu tenho desses dois triângulos aqui? Eu tenho que o lado AB é igual ao lado EF. Né? É a mesma medida. Eu tenho, né, por hipótese, eu sei que AB é igual a EF, por hipótese. Muito bem. E eu sei também que esses dois ângulos aqui são congruentes, têm a mesma medida. Então o ângulo A é congruente ao ângulo E. Tá? E que mais? Que o lado AC é a mesma medida do EF', né? Como a gente montou aqui. Tá? Então vejam só, eu tenho exatamente os três aqui, ó. Lado, ângulo, lado. Lado, ângulo, lado. Eu tenho então o caso lado, ângulo, lado, que é o primeiro caso de congruência. Então dessas três condições aqui, a gente conclui que esses dois triângulos aqui são congruentes. Concorda? Então, eu achei um triângulo aqui dentro que é congruente a este. Não é? Muito bem. Mas se eu tenho esses dois triângulos congruentes, o que significa do ângulo? O que a gente pode concluir? Então a gente conclui o quê? Então, aqui ó, logo, então, de todas essas condições que eu falei, a gente tem que o triângulo ABC é congruente ao triângulo EFF'. Bom, dessa congruência aqui, a gente tira que a medida desse ângulo, então o ângulo B é congruente. Bom, agora deixa eu, para não ficar em dúvida aqui, então o ângulo ABC, ele é congruente ao ângulo EFF'. Correto? O ângulo. Tá? Bom, então se esse ângulo é congruente a esse, o que a gente também sabe? A gente também sabe que esse ângulo aqui ele é congruente a EFG, por hipótese. Essa hipótese aqui era com relação ao ângulo EFG. Aqui. Tá? Então esse cara aqui, ele também é congruente a quem? Ao ângulo EFG, por hipótese. Tá? Por hipótese. Então se esse é congruente a esse e esse é congruente a esse, então esse é congruente a esse. Tá? Ou seja, então eu tenho que esses dois ângulos aqui, ó, esse ângulo aqui e o ângulo completo aqui são congruentes, ou seja, tem a mesma medida. Então não tem outro jeito, esse F' tem que coincidir com a G. Tá? Então, isso tudo implica que o ponto F' tem que ser igual ao ponto G, tem que ser os mesmos. Né? Não tem outro jeito. Pela unicidade aqui, eu não consigo duas retas aqui, uma vez fixada essa reta aqui que passa por EF, eu não consigo duas retas com o mesmo ângulo. Né?
Pelo axioma de construção do ângulo, né? A reta é única com aquele ângulo. A correspondência é única. Muito bem. Então, vejam só, isso aqui é um absurdo. Por quê? Eu tomei... porque o que isso aqui implica? Isso aqui implica, se esses dois pontos são iguais, isso implica que o AC tem que ser igual a EG. O que contradiz nossa suposição. Tá? Absurdo. Tá? Então, ou seja, isso aqui não acontece. Né? E da mesma forma a gente pode mostrar aqui. Só que em vez de pegar o ponto aqui nesse triângulo, eu pego o ponto nesse triângulo. Pela mesma justificativa, a gente vai ter que o ponto tem que coincidir com C, e aí, no caso, não vai valer essa desigualdade. Então, só pode valer essa igualdade. Né? E aí, como essa igualdade vale, a gente pode utilizar, né, essas duas informações aqui e essa daqui, que sempre acontece, que a gente provou. Então, usando o primeiro caso de congruência, a gente conclui que os dois triângulos são congruentes. Né? Assim, então só terminando aqui de escrever assim por cima. Então assim eu tenho então que o lado AB é igual a EF, né? AB é igual a EF, o ângulo A é congruente ao ângulo E, e o lado AC é congruente ao lado EG. Então, disso tudo aqui, do primeiro caso, lado, ângulo, lado, a gente conclui que o triângulo ABC é congruente ao triângulo EFG. Tudo bem? Certo? Então, é assim que a gente demonstra esse teorema, né, o segundo caso de congruência entre triângulos. Tá? Bom, antes de terminar aqui, de apagar, eu vou apagar só a demonstração, pessoal, para escrever o terceiro caso de congruência aqui também. Vamos lá. Qual que é o terceiro caso de congruência? O terceiro caso de congruência é o mais notório, vamos dizer assim, né? Mas a demonstração desse terceiro caso de congruência eu vou deixar como exercício de leitura, para vocês verem a demonstração lá no livro, né, que a gente está utilizando. O livro da Rezende e Queiroz. Tá? Só ver lá na bibliografia. Eu acho que é o primeiro da bibliografia complementar. Muito bem. Então, próximo teorema. Terceiro caso de congruência. Então, lado, lado, lado. Que eu falo que é o mais notório, vamos dizer assim, que a gente pensa. No terceiro caso de congruência, então eu vou considerar também aqui dois triângulos. Certo? Tenho dois triângulos com o lado AB congruente ao lado EF, o lado AC congruente a EG e o lado BC congruente ao lado FG. Certo? Então, se eu tenho esses casos, então os triângulos ABC e EFG são congruentes. Certo? Então, se eu tenho que os três lados do triângulo têm mesma medida, né? Não os três, né? O lado AB tem a mesma medida do lado EF, o lado AC tem a mesma medida do EG e o BC tem a mesma medida do FG, então os dois triângulos têm que ser congruentes, tá? A demonstração tem vários passos geométricos, né? Mas tem lá no livro, então dê uma olhada lá. Exercício de leitura. Se tiver alguma dúvida, pode me escrever, tanto no WhatsApp quanto no e-mail, tá bom? Ou me procure no horário de atendimento também.